você vai falar sobre um tema extremamente interessante, que é desencarnação e perdão. E Jorge, nosso querido Jorge, vice-presidente do Porto da Esperança, ontem no final da reunião, a gente divulgando que eu falei todos os temas para o grupo, Jorge teve um insight interessante. Ele disse, olha que coisa legal, depois do eu não perdoo, desencarnação e perdão. Ou seja, não perdoe não, que vai morrer logo. E depois ainda vai ter que voltar para perdoar. Estão vendo? Fale pra gente. Idealizado por Salomão, o Templo de Jerusalém representava uma das maiores construções da concepção humana. Quando o grande rei, filho de Davi, decidiu-se a transformar a tenda da aliança, aonde se armazenavam os textos da lei, em uma edificação que pudesse mostrar para as nações a grandeza de Israel, ele teve o cuidado de buscar a inspiração divina. E diz a história que o próprio Deus, na simbologia típica de Israel, fez a planta de sua casa. O Templo de Israel possui 3 grandes estruturas. A primeira estrutura é conhecida como pátio, uma área muito extensa que dá acesso a qualquer pessoa. O pátio é um lugar aonde acontece a convivência com as diferenças. Então, no pátio do Templo de Israel, qualquer indivíduo tem acesso. Qualquer tema pode ser discutido. Todos os assuntos podem ser tratados sobre todos os pontos de vista. Havia uma preocupação tão grande com isso que os mais tradicionalistas, temendo o encontro com o contrário, a dificuldade em conviver com pontos de vistas diferentes, edificou do lado do grande campo do templo, este pátio dedicado às discussões, uma feira. Para que não houvesse diálogo, apenas comércio. Para que não houvesse convivência com o diferente, mas apenas o estabelecimento de uma hegemonia cultural. E aí, nós entendemos a reação de Jesus quando fez correr os vendilhões do templo que ficavam no pátio, para restabelecer a condição original de convivência. Mais internamente, erigia-se no templo o lugar sagrado, um local aonde apenas os peregrinos podiam ter acesso. Hebreu, aquele que caminha, peregrino, aquele que transpõe o deserto da existência para buscar o lugar santo. Somente um hebreu podia ter acesso a esta área do templo, o lugar sagrado. E dentro do lugar sagrado havia recuado, junto ao grande altar, uma área especialíssima, uma área que era chamada o Santo dos Santos, o Sagrado
do sagrado, um lugar aonde ninguém tinha acesso. Era proibido a qualquer pessoa entrar neste lugar. A única exceção era um único dia no ano, durante uma festa específica chamada a Festa do Perdão, o Yom Kippur, aonde o sumo sacerdote, e só ele, transpunha os véus do Santo dos Santos para ter acesso a este lugar, aonde Deus, na concepção hebraica, se manifestava e convertia todos os erros, todos os pecados, em formas de aprendizado. Os estudiosos da simbologia hebraica costumam dizer que neste símbolo do templo estava representada a personalidade humana. Nós somos estruturas tripartites. Em nossa personalidade, nós temos um pátio, que é o lugar das nossas percepções, aonde não há limitações de acesso. Nós convivemos com diferentes pessoas. Nós ouvimos e percebemos diferentes opiniões, porque podem chegar à nossa condição de percepção qualquer indivíduo. Este é o pátio da nossa existência. É o lugar onde se constrói a paz pela convivência com a diferença. A segunda estrutura do templo que está representado em nós é a nossa consciência. Porque a consciência não é um lugar aonde qualquer um frequenta. Somente o peregrino, somente o hebreu que há em nós, aquele que caminha pelos desertos da existência procurando o lugar sagrado, só este tem acesso à nossa consciência. E dentro de nós existe um lugar aonde só Deus habita. É um lugar dentro de nós que nós próprios não temos acesso a ele quando nós queremos. É um lugar tão santo, tão imaculado, que mesmo o mais terrível criminoso, o mais perverso dos indivíduos, não consegue macular. É um local aonde Deus habita nele. E de vez em quando aparece neste indivíduo a experiência transformadora que o faz entrar neste lugar sagrado. E a experiência é tão rica que ele se transforma em definitivo. Tudo o que ele fez, tudo o que ele sofreu, convertem-se em lições de aprendizado para a sua existência. Naquela manhã, Jesus havia entrado no templo de Jerusalém. Escolhera
aparentemente de modo espontâneo, uma pequena sala que ficava no lugar sagrado, dedicada às oferendas. Uma sala peculiar, porque era um local reservado para os indivíduos que se sentiam em débito por terem cometido qualquer tipo de pecado, qualquer tipo de erro. O ritual dizia que era possível fazer oferendas e esperar o dia em que Deus os pudesse perdoar. Então eles pegavam pequenos elementos que serviriam no futuro de sacrifício e levavam para deixar na sala das oferendas, aguardando o momento certo para pedir o perdão. E Jesus, evocando a imagem da bondade do Pai que está nos céus, falava às pessoas que ali estavam sobre esta trajetória do peregrino que há em nós. Da mesma forma que Moisés, inspirado por aquele que é, retirou os peregrinos, os pais, descendentes de Abraão, do país estreito. É a forma como os hebreus designavam o Egito, o país estreito, para uma longa jornada de peregrinação rumo a Canaã, o lugar alto. Olha que imagem. Uma peregrinação que sai do lugar estreito em direção ao lugar alto. E durante esta peregrinação, adversidades, dificuldades, elementos que serviriam de referenciais educativos. Enquanto Jesus evocava na mente das pessoas esta necessidade de superação das nossas adversidades, adentra um burburinho no pátio, gritarias, impropérios. As pessoas se voltam e se surpreendem com os doutores da lei, homens dedicados ao estudo minucioso da lei, cuja vida, construída com base na cultura e na hermenêutica sobre a lei, procuravam direcionar a forma pela qual os indivíduos pensavam, sentiam e agiam. À frente deles, uma mulher em frangalhos, o rosto descoberto, as roupas vilipendiadas, cabelos desalinhados pelo desrespeito com que era tratada. Num país onde a mulher valia menos do que uma cabra, em que era direito dos homens tomar uma mulher por esposa e, se por qualquer motivo se sentisse descontentado, voltava à casa dos pais dela e a devolvia, merecendo por isto uma indenização por parte da família. Uma sociedade
que não conseguia reconhecer o valor intrínseco que as mulheres haviam oferecido, que esquecera o nome de Ruth ou de Esther como heroínas da sabedoria e da fé, cujos nomes registrados na história testemunhavam a grandeza do espírito feminino. E lá estava ela, empurrada, esbofeteada, desrespeitada física e moralmente. Empurraram-na à frente dele. Ela olhou para ele com um olhar de quem pedia profundamente a misericórdia. Ele olhou para os homens, aguardou que eles se manifestassem. E um dos doutores, à frente do grupo, procurando na sala das oferendas, no templo de Jerusalém, colocá-lo contra as pessoas que ali estavam, interrogou de maneira sofismática. Esta mulher foi pega em adultério. A lei de Moisés estabelece como norma que qualquer um que tenha sido pego contrariando um dos 10 mandamentos deverá ser punido com a morte. E esta mulher contrariou o mandamento de número 7, não adulterarás. E a lei prevê o apedrejamento dela. E procurando uma comparação entre as lições de Jesus e a tradição hebraica, postulou um enigma. E tu, o que dizes? O silêncio se estabeleceu na sala. Alguns que se julgavam mais iluminados pela razão cochichavam: agora ele não conseguirá sair. Porque se ele disser que ela não deva ser apedrejada, haverá contra ele um motivo para prendê-lo e julgá-lo por contrariar a lei. E se ele disser para não apedrejá-la, e se ele disser para apedrejá-la, ele estará contradizendo todo o ensinamento que tem ministrado. E aguardaram. O Cristo ficou em silêncio. Os doutores, no entanto, insistiram com ele. E tu? O que dizes? Ele olhou para a mulher. Cabeça baixa,
procurou com o olhar onde estava o acompanhante dela. Porque ninguém pode adulterar sozinho. E ele não estava apresentado naquele momento. Jesus olhou para as pessoas que lá estavam, ânimos exaltados, convicções de uma certeza incomum, dispostos a condenar uma miserável e edificou um novo paradigma de juízo. Quando Platão escrevia a sua mais importante obra, A República, tomada ainda na atualidade como a referência de construção dos nossos padrões civilizatórios, colocou na boca de Céfalos, um antigo general ateniense, uma das mais curiosas perguntas da história da humanidade. Porque Céfalos dirige-se a Sócrates e lhe pergunta: mestre, o que é a justiça? E Sócrates desenvolve com ele uma série de reflexões típicas da maiêutica, o método de extrair o conhecimento através do diálogo, para fazer com que os presentes concluíssem um dos mais antigos conceitos de justiça. Justiça é fazermos todo o bem àqueles que nós amamos e fazermos todo o mal àqueles a quem odiamos. E a palavra odiar, tanto no grego quanto no hebraico, significam apenas amar menos. Por isso Jesus dizia: se alguém não odiar ao seu pai, à sua mãe, não é digno de mim. Que traduzido corretamente diria: se alguém não amar menos a seu pai e a sua mãe do que ama o reino de Deus, não é digno do que eu estou ensinando. Ainda na atualidade, o nosso conceito de justiça é esse. Se é alguém a quem nós amamos, a defesa. Se é alguém a quem nós amamos menos, a punição. Jesus, no famoso Sermão do Monte, trouxe para a reflexão das pessoas: ouvistes o que foi dito aos antigos: amarás àqueles que vos amam e odiarás àqueles que vos odeiam. Era o conceito de justiça. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos perseguem e caluniam. Porque justiça
é nós nos comportarmos de acordo com o nosso entendimento, não de acordo com o comportamento do outro. Não é a atitude do outro que determina como eu me comporto. Não é o que o outro faz que determina como eu me sinto. Não é o que o outro apresenta em suas atitudes que deverão definir como eu penso a respeito das coisas. Porque bom é o homem que, exercendo sua liberdade, procura transpor o deserto da sua existência para sair do lugar estreito e alcançar o lugar alto da existência. E Jesus, reforçando precisamente este conceito, olhou para os indivíduos e estabeleceu uma regra primorosa. Aquele que estiver sem pecados, isso quer dizer, aqueles que não incorreram no mesmo erro de atentar contra os 10 mandamentos, que são os erros passíveis da punição da morte, atirem a primeira pedra. E o desafio é muito curioso, porque ele estabelece uma legislação diferente da que existia até então. Porque até ali, a lei era de natureza positiva. O que está escrito determina a reação da justiça. E a atitude do indivíduo determina como ele deve ser julgado. A mulher não foi pega em adultério? Foi. E o que diz a lei? Que ela deve ser apedrejada. Um raciocínio lógico simplesmente aplicaria ao caso o instrumento da lei. E o que Jesus estabelece é uma nova legislação. Ele está dizendo assim: como é que você interpreta a lei? E tenha cuidado, porque exatamente da forma como você interpretar a lei para aplicá-la ao outro, é desta forma que você irá aplicá-la a você mesmo. E de maneira que ninguém tivesse dúvida sobre o que estava sendo dito, diz a narrativa de João. Ele abaixou-se e começou a escrever na areia. Durante muito tempo eu me perguntei o que Jesus escrevia. E certa feita, durante uma reunião mediúnica, um espírito amigo nos narrou o episódio dizendo: e ele pôs-se a escrever os 10 mandamentos. E à medida que ia escrevendo, ele erguia os olhos e mentalmente falava: lembra, Lindomar, aquele dia em que você desrespeitou Dona Linda? Mas ela me perdoou. Mas a lei diz que se você não honrar a seu pai
e a sua mãe, você é passível de punição de morte. Aí Lindomar, quando viu escrito o segundo mandamento, como a gente diz lá em Natal, deu pira. Se foi, dona Linda. Mas não era seu filho ainda não. Ele melhorou só depois que encontrou com a senhora. À época ele ainda chamava-se Feio Mar. À medida em que Jesus ia escrevendo os mandamentos, as pessoas iam deixando a sala. E iam deixando a sala porque sabiam estar na casa de Deus, que não podiam esconder da própria consciência o que haviam feito, e estavam diante das oferendas que elas mesmas tinham levado para pedir o perdão. E quando Jesus escreveu o último mandamento, só estava ele e a mulher. Os próprios discípulos deram uma saidinha discreta. A mulher, inteligentíssima, quando viu que Jesus ficou, rapidamente raciocinou: esse não cometeu um crime. Ele vai me julgar. Porque ele tinha todo o direito de fazê-lo. Ela tomou coragem, ergueu os olhos e esperou que ele dissesse alguma coisa. E ele disse. Perguntou a ela. É uma pena que a tradução linguística não nos permita compreender a expressão em sua profundidade. Porque Jesus utiliza uma palavra muito cara no idioma. Mulher. Para que tenhamos ideia, este termo é empregado apenas para as pessoas com quem nós temos uma intimidade familiar. Era por isso que Jesus, quando se dirigia a Maria, ele falava com ela: mulher. Haviam expressões que, se nós fôssemos traduzir adequadamente, nós precisaríamos entender como sendo minha querida, meu amor, meu carinho. E é assim que ele se dirige a ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Por que Jesus faz essa pergunta? Não tinha sido ele que tinha proposto o desafio? Não tinha sido ele que tinha escrito no chão e visto aos poucos os acusadores saírem dali? Por que então que ele se dirige a ela e faz uma pergunta deste jaez: querida, onde estão os teus acusadores? Ela teve o ímpeto de dizer: eles não me acusaram, Senhor.
E Jesus completou: e também eu não te condeno, mas vai e não tornes a pecar. Entre este vai, eu também não te condeno, há uma lacuna muito curiosa. Porque ela sabia-se pecadora. Ela tinha a profunda consciência do que tinha feito. E embora ela não pudesse se apedrejar, mesmo que o quisesse, mesmo que quisesse se macerar, Jesus insiste: também eu não te condeno. Mas só há uma maneira de você se libertar disso. Vai. E essa é uma expressão diferente porque o imperativo do verbo ir, que para nós significa um deslocamento, em hebraico tem um sentido muito curioso, porque ele diz: segue. Segue. Continua a tua peregrinação. Não te detenhas na estação transitória do erro. Porque a melhor forma de você superar a dificuldade é ir. E não tornar a cometer aquele erro. É o processo de libertação da própria consciência. É o processo de transformação da grande festa do Yom Kippur, quando Deus transforma as experiências que tivemos em possibilidades de seguirmos adiante. A vida não começa quando nós nascemos. E não termina quando nós morremos. A vida é uma condição espiritual de peregrinação. É uma trajetória longa. Quando saímos do país estreito da ignorância e transitamos pelas circunstâncias das experiências em que as lições da vida se inscrevem em nossa memória para se converterem em raciocínios, para transformarem-se em sentimentos que se expressam em nossas atitudes. E nas múltiplas existências a que nos dedicamos ao aprendizado da lei divina, que aos poucos se inscreve em nós e constitui a carta constitucional de nossas consciências. Adquirimos os elementos centrais que nos nortearão a conduta de engrandecimento. Cada atitude que adotamos diante da vida traz uma consequência de aprendizado. A cada ação, um elemento de aprendizado na forma de reação. A cada atitude, uma consequência a nos iluminar a mente, esclarecendo-nos o roteiro a seguir
ou uma lição, traduzida na forma de sofrimento, para nos conduzir à reavaliação da trajetória que temos adotado. A vida nos oferece 3 mecanismos de aprendizado. O primeiro mecanismo é o mecanismo da experiência. Um mecanismo que nos permite, existindo na natureza, aprendermos com os nossos sentidos e percepções a forma como a natureza funciona. O exercício da experiência me faz encostar numa parede e perceber-lhe a dureza. Ter acesso ao movimento dos astros e identificar que existe uma relação entre o lugar aonde o sol nasce e as estações que norteiam o clima. Que me permite entender que o sol desempenha um período. Ele nasce num ponto, vai se movimentando ao longo do ano em uma trajetória, alcança um outro extremo e depois volta para fazer um período de um lado para outro. E este é exatamente os 365 dias que caracterizam o ano. A experiência me permite compreender que quando o sol nasce, ele se põe para nascer de novo e se pôr novamente. E é graças ao instrumento da experiência que se desenvolve a fé. Fé que significa confiança. Através do mecanismo da fé, a vida nos possibilita o desenvolvimento da razão. O mecanismo que nos permite explicar as relações que existem na natureza e que justificam o comportamento das coisas. Aprendemos que graças ao fenômeno da translação da Terra, que atendendo à lei da gravitação universal faz o seu périplo em torno do Sol, há um período de 365 dias para completar este trajeto. Isso explica o movimento que o Sol faz no horizonte. E a razão desenvolve a experiência, oferecendo-lhe o benefício da esperança. A esperança é a filha da fé. Uma filha que, compreendendo os dados que a experiência nos fornece, nos permite explicar para nós mesmos por que o universo é do jeito que ele é. E a esperança nos oferece, em conjunto com a fé, as condições de seguirmos, de irmos além, de prosseguirmos em nossa jornada. E quando nós não conseguimos nos conduzir de acordo com as leis que compreendemos na fé, as lições da experiência, e não conseguimos nos comportar de acordo com as lições que a razão nos ofereceu, através do raciocínio,
somos convidados pela vida a comparecer ao tribunal da terceira professora, a dor. Uma professora menos paciente, mas mais afetiva, que explica pouco e ensina demais. E é graças ao benefício desta professora que o perdão não significa irresponsabilidade. Às vezes nós nos confundimos achando que perdoar é desculpar. Perdoar é tirar a responsabilidade do outro. Perdoar é esquecer. Perdoar é fazer de conta que nada existiu. E a vida nos ensina que não é assim. Estávamos atendendo ao compromisso da reunião mediúnica, quando certa noite manifestou-se um espírito que estava revoltado com Deus. E o argumento dele era muito doloroso, porque ele nos mostrava um quadro delicado quando ele, o Huguenote, na França, sob o império de Henrique, participou da famigerada noite de São Bartolomeu. Ele, protestante, havia saído para o culto e, quando voltou para casa, encontrou esposa e os 2 filhos decapitados. Ela sentada à mesa, a cabeça em cima do prato, os 2 pequenos sentados com a cabeça em cima do prato. Ele sentiu tanta dor, tanto desespero, que ele próprio pegou uma faca e saiu pelas ruas esfaqueando quem ele encontrava. Enlouquecido, culminou a noite tirando a própria vida. E o raciocínio que ele apresentava foi um raciocínio curioso. Porque ele dizia: eu estou revoltado com Deus, porque não bastou todo o sofrimento que Ele me fez passar. Eu continuo sofrendo ainda hoje. Não foi Ele que estabeleceu a necessidade do perdão incondicional? Então, por que Ele não me perdoou? Eu já me arrependi. Eu já reconheci o erro que eu tinha feito. Eu já perdi noites e noites implorando o perdão dele. Mas eu não consigo esquecer aquela noite. E sofro todos os dias pelo que aconteceu. Muitas vezes nós achamos isso. Achamos que o perdão é um passe de mágica. Achamos que se a gente não conseguir exercitar o perdão nesta existência, é só morrer. Porque quando a gente morrer, aí Deus vai puxar os bons feitos da nossa existência
e vai nos perdoar. E tem muita gente dedicada ao bem, cujo propósito é comprar Deus. É chegar àquela oportunidade em que vai comparecer no plano espiritual e dizer assim, pode anotar aí, ó. É verdade que eu cometi aquele grande erro. Mas no dia seguinte, eu comecei a distribuir feira, eu participei da sopa, eu fui na evangelização. Você não tem ideia da quantidade. Pode olhar aí no livro da vida se não está anotado. A quantidade de pessoas para quem eu fiz o bem. Isso não é suficiente para Deus me perdoar. E certamente, no tribunal da vida, nós ouviremos: onde estão os teus acusadores? Eles seguiram. Mas quem está te acusando hoje não sou eu. É a sua consciência. E por que a consciência nos acusa? É importante compreendermos a natureza do perdão. A questão de número 886, em O Livro dos Espíritos. Allan Kardec, depois de estabelecer uma nova visão sobre como o universo funciona, na primeira parte das causas primárias, após explorar todas as formas de aprendizado que o espírito pode enfrentar, na segunda parte de O Livro dos Espíritos, tratando da vida espírita, o universo do ser inteligente, dedica-se na terceira parte a enfrentar o problema da ética no universo, reconhecendo que as leis divinas ou naturais regem o universo físico com os padrões que observamos na natureza, mas rege igualmente o universo moral com as leis espirituais que nos levam a uma conduta de superação, o que fez Allan Kardec na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo nos alertar que o Evangelho é a solução para os nossos problemas de relações conosco mesmo, com o próximo e com Deus. E ao fazer isso, ele identificou que os espíritos constantemente falavam de uma coisa chamada caridade. E só para contextualizar, recordando-nos da expressão feliz de Paulo, restam-nos, portanto, 3 virtudes: a fé, a esperança e a caridade. Só para contextualizar o que nós estamos dizendo, a fé, vimos, é filha da experiência. A esperança é filha do raciocínio. E a caridade? Allan Kardec perguntou aos espíritos: o que devemos entender por caridade conforme Jesus a entendia? E os espíritos estabelecem 3 conceitos reunidos sob o conceito de caridade. Primeiro, benevolência para com todos. Benevolência significa o esforço de fazer o bem. E o bem foi anteriormente definido como a busca pelo comportamento que está de acordo com as leis divinas ou naturais. Então nós deveremos, em todas as
circunstâncias, buscar o comportamento de acordo com as leis divinas ou naturais. Faça ao outro o que você gostaria que fizesse a você mesmo. Mas faça a quem? Àqueles que você ama? Não. A todos. É um homem bom? Seja bom. É um homem ruim? Seja bom. É um homem delicado? Seja bom. É um homem perverso? Seja bom. Benevolência para com todos. É a primeira conduta. Mas caridade não é só ser bom para com todos. Indulgência para com as faltas alheias. Indulgência é uma palavra em português que deriva do latim indulcere, que quer dizer indulce ire. Ir de maneira doce. Então o irmão falhou? Falhou. Seja doce com ele. Os ferreiros sabem que doce significa flexível, maleável. O companheiro errou? Errou. Seja maleável com ele. Porque ele tem as experiências, e ser maleável não significa tornar-se irresponsável. Ser maleável significa ensinar que toda atitude tem consequências, mas que estas consequências não são resultados da vingança. Eu lembro de minha mãe, que quando ia botar a gente de castigo, primeiro perguntava o que nós tínhamos feito. Lá em casa havia uma prática muito curiosa, porque quando nós éramos pequenos, e éramos eu e mais 2 irmãos gêmeos, 3 reencarnações diferentes do mesmo cão, porque nós éramos daqueles meninos assim, uns doces de pessoa, os traquinas reencarnados. Basta dizer para vocês que o nosso apelido na rua onde morávamos era os Irmãos Metralha. Por aí vocês tinham. E mamãe tinha uma prática muito curiosa, porque quando a gente fazia uma trela, ela daí se aproximava e dizia assim: tá sabendo que hoje de noite vai apanhar, né? E marcava a hora da pisa. Imagine, se era de manhã, a pisa era marcada para a noite. Se a gente por acaso tivesse trelado de noite, a pisa ficava marcada para o dia seguinte. E aí era padrão. A hora da pisa era quando terminava a novela das 8. Então ela terminava de assistir a novela, pegava o caderninho de anotação das pisas e fazia a chamada. Eu não sei por que motivo eu estava sempre em primeiro lugar, viu, dona Lima? André, eu acho que era por ordem alfabética. André, pois não, tá sabendo que vai apanhar, não tá? Toma, pro quarto. Aí eu ia pro quarto. Ela esperava um pouquinho. Pense no desespero, você no quarto, esperando para tomar uma pizza, desde de manhã estava esperando aquilo. E a pessoa ainda demorava. Aí ela chegava, sentava na cama e perguntava assim: tá sabendo por que vai apanhar? Vou falar que não. Tô sabendo. Aí ela disse assim: por que você vai apanhar? Mãe, eu vou apanhar porque a senhora disse que não era para eu fazer aquilo e eu fiz. E como era para você ter feito? Era para eu ter feito assim, assim, assim. Tudo bem. Agora vá lá na sapateira
e escolha a sandália com a qual você merece apanhar. Então, o juiz era a gente mesmo, porque era a gente que escolhia. Ela disse que eu tinha um hábito que eu ia, pegava a sandália havaiana, voltava, ela olhava para mim e disse assim: pela trela que você fez, você acha que você merece apanhar com a sandália havaiana? Não. Então volta e pega a de sola. Aí ia eu na sapateira, pegava a sandália de sola, ela dizia assim: estenda a mão. Eu estendi. Ela só fazia isso. Pá! Pode dormir. Ora, o perdão não é passar a mão na cabeça de ninguém. O perdão é uma atitude que nos permite nos libertarmos da emoção que a atitude do outro causou em nós. É por isso que a terceira dimensão da caridade é o perdão das ofensas. Se nós deveremos tratar o erro do outro de maneira doce, isso não significa que ele não merece receber as consequências do que ele fez. Mas ele receberá essas consequências sem o imposto da minha revolta, sem o peso da minha violência, porque então ele saberá o motivo pelo qual está apanhando. E mamãe me dizia isso. Depois que eu cresci, achava muito interessante, porque ela nunca batia na gente na hora, e um dia eu perguntei para ela: mamãe, por que a senhora não dava na gente na hora que a gente fez a prela? E ela disse assim: porque na hora eu estava com raiva. E eu não ia bater em você para corrigir o que você tinha feito, porque eu ia lhe dar a chance de pensar: ela bateu assim porque estava com raiva. Então, todas as vezes que eu bati em você, você sabia que eu não estava com raiva. E por isso eu não me machucava. Eu fazia você refletir sobre o que você tinha feito. Esta é a natureza do perdão. O perdão é um processo de libertação interior. E enquanto conversávamos com aquele espírito egresso da famigerada noite de São Bartolomeu, veio à presença da reunião a esposa e os 2 filhos. E graças à interferência dos espíritos, ele pôde vê-los. E eles diziam: nós estamos ao seu lado desde aquela noite. E você não conseguia nos perceber. A bondade de Deus nos permitiu assistir você há mais de 200 anos. Nós estamos com você, tentando lhe auxiliar. Mas como você carrega ainda o ódio, a revolta, a violência, estes elementos lhe impediram de perceber a convivência que nós estamos tendo. A dificuldade de perdoar é esta carga que nos aprisiona a uma dimensão da vida que não é a que precisamos. Perdoar não é libertar o outro. Perdoar é libertar a si mesmo. Perdoar é ouvir a voz do Rabi: mulher, onde estão os teus acusadores? Vai
E se fomos nós que cometemos o erro, busquemos não cometê-lo novamente. Mas se o erro foi cometido pelo outro, deixemos que ele siga no seu aprendizado, mas libertemo-nos de nós mesmos. Libertemo-nos do peso de carregar o mal que o outro cometeu. Superando esta dificuldade de carregar um peso que não é nosso, teremos maior clareza diante da vida. Não é o processo da troca do corpo físico que nos trará a libertação. Não é o fato de deixarmos a nossa vestimenta biológica o responsável pela nossa libertação individual. É necessário o esforço do raciocínio para compreender a lei da vida. É necessário a confiança emocional para termos fé na justiça que rege o universo. Mas é preciso coragem para sair do lugar estreito em busca dos lugares mais altos. O Espiritismo é uma lição de esclarecimento, mas é também um convite para nos libertarmos de nós mesmos. Perdoar é libertar a si, é libertar o outro de um pseudo-compromisso que nós queremos que ele tenha conosco. Mas é um compromisso que ele tem com a própria consciência e que a vida irá convidá-lo a resgatar pela experiência, pelo raciocínio ou pelo sofrimento. Que a nossa postura seja a daqueles que compreenderam o valor da vida, que estamos dispostos a oferecer um ombro amigo, a dar o nosso coração para auxiliar a quem precisa. E se isso ainda não for possível pelas nossas dificuldades, que ao menos consigamos libertar a nossa memória para não revisitar os acontecimentos procurando reviver a carga emocional deles. É dar um tempo. Se já conseguimos relembrar o fato, sem sentir a angústia e a dor que o reverteu no princípio, é hora de iluminarmos o nosso raciocínio e compreendermos que o outro tem os motivos para as suas atitudes. E se formos capazes de relembrar, de entender e de manter o coração sereno e iluminado, é porque chegou em nós o dia da libertação verdadeira. Perdoar é libertar a si. Que nós tenhamos a coragem de nos libertarmos do mal que os outros fizeram, para que possamos seguir adiante. Que tenhamos a confiança, o raciocínio e a atitude para libertarmos a nós mesmos dos erros que nós cometemos. E em todos os casos, a buscar em Deus inteligência suprema, causa primária de
tudo o que existe, o entendimento e a fé para seguirmos adiante. É necessário que tenhamos coragem, mas é urgente que procuremos visitar a intimidade do nosso coração para buscar o perdão efetivo. Não acreditemos que estaremos livres com a desencarnação. É importante construir a felicidade no dizer de Léo Buscaglia, agora. Não amanhã. Não depois da manhã. Que Deus nos abençoe.